eu vou trazer uma questão aí que é muito polêmica, mas que eu preciso falar a respeito disso, que é a questão da queda de Satanás. Então, a novela, ela vai dizer que Satanás, ele vai cair, né? Que Satanás, ele vai cair na Terra, né? Ele vai cair na Terra e ele vai destruir a Terra. Então, o que eles estão se baseando nisso aí, que eles mostraram logo no início da novela, e todo o início aparece essa cena, né? Então, vamos lá, vamos estudar isso aí para ver se isso realmente condiz com o que diz a Bíblia, né? É claro que eles não inventaram isso do nada, tá, gente? Existem algumas teorias aí, algumas teses, alguns teólogos que acreditam dessa maneira. Bom, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então, assim, vamos explicar isso aqui, vamos explicar o texto, tá, gente? Vamos usar aí a nossa língua portuguesa, vamos usar a interpretação textual. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tem um videozinho que eu falo sobre isso. O que é no princípio, gente? É um adjunto adverbial de tempo. Quando foi que Deus criou os céus e a terra? No princípio. No princípio de quê? No começo de tudo, no princípio de tudo. Né? Gênesis, ele nos reporta aqui. Princípio, começo, livro dos começos. Deus criou os céus e a terra. Quem criou? Deus. Deus criou o quê? Os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Qual o problema disso aqui? Nenhum. Qual a característica que a terra tinha? Ela era sem forma e vazia. Também no hebraico, mas professora, mas no hebraico, como é que se fala no hebraico? No hebraico também diz que a terra era sem forma e vazia. No hebraico ele só não tem o verbo ser, tá? Mas a característica que mostra lá, a terra não tinha forma, era vazia. Se você pegar outras Bíblias, outras traduções, também vai tratar dessa mesma forma. Eu vou ler aqui na NVI, que é um pouquinho diferente, né, da tradução do Ferreira de Almeida. Diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, eles fazem questão de dizer no princípio primeiro. Ele nem trocou, Deus criou os céus e a terra no princípio. Não, por quê? Porque a ênfase é em relação ao princípio mesmo, tá? No princípio de tudo, quando ainda não existia nada, quem criou tudo? Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, assim, não tem nenhum problema aqui de que Satanás caiu nesse momento, e quando Deus criou os céus e a terra, ele foi lá e destruiu a terra, e tinha dinossauros, e destruiu tudo, e quebrou tudo, e aí, entre o versículo 2 e o versículo 3, a terra ficou sem forma e vazia. Não é isso que a palavra de Deus diz, tá? Nem em português, e nem no hebraico, tá? Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. Então, ele criou os céus e a terra, mas a terra ainda era sem forma e vazia, não tinha nada, ele não tinha feito nada ainda, tá? A terra, qual era a característica da terra? Qual o predicativo da terra? Qual o predicativo do sujeito que nós temos aí? A terra era o quê? Sem forma e vazia. Sem forma e vazia é o predicativo de quem? De terra. É a característica que a terra tinha quando Deus a criou. Ele ainda não tinha criado, ele ainda não tinha criado, não tinha feito separação de nada, não tinha criado a luz, não tinha criado a terra em si, para pisar com a relva bonitinha. Ele não tinha feito separação entre as águas e criado um firmamento. Então, é a mesma coisa quando você está criando alguma coisa. Se você está criando ali um docinho, um bolo, você tem uma massa. As coisas não têm forma. É isso aí. A terra era sem forma e vazia, não tinha ninguém. Isso não tem nada a ver com a queda de Satanás. A Bíblia não relata nada a respeito disso nesse momento da criação, tá? E aí disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite, passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia.
Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento. Olha, percebam que, para que houvesse dia, Deus precisou separar a luz das trevas, a claridade da escuridão. E aí aconteceu o quê? O primeiro dia. Percebe? Então, depois que ele cria dia, né? Depois que ele traz essa noção de dia e noite e faz acontecer esse dia e noite, o que ele vai fazer? Disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas, porque ele em cima diz o quê, gente? Que só existia o quê? Era sem forma e vazia, que era tudo escuro e que existia água, porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas, tá? Então, agora ele resolveu o problema de existir só as trevas, fez a luz. E agora ele vai resolver o problema de ter somente água espalhada em tudo, ali, sem forma vazia. Ele vai separar as águas de cima, águas de baixo, vai criar o céu e vai criar os mares. E aí, então, Deus fez o firmamento, que é o céu, né, que a gente vê aí, e aquele que a gente não vê também, né, as galáxias e tudo mais, e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num lugar só as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca, ou seja, essa parte seca, ela existia por baixo. Então, ele manda juntar para um lado e aparecer a parte seca. Não é só para um lado, né, gente? Ele manda que as águas se juntem dos lados aí, que ele queria que se juntasse, e que aparecesse a parte seca. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca, Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação. E aí, gente, Deus vai dando uma forma para essa terra, tá? Então, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, é porque não existia nada ainda. Não tem nada a ver com dizer que a terra era sem forma e vazia, porque Satanás caiu aqui e destruiu tudo, e depois Deus veio consertar a terra que Deus tinha feito, e ele veio e quebrou tudo. Não tem nada a ver com isso, tá? Bom, e aí vocês podem me perguntar, mas professora, não tem uns capítulos aí da Bíblia que diz que se viu Satanás cair do céu, não sei das quantas? Sim, mas isso não significa dizer exatamente que Satanás caiu aqui nesse momento, tá? Agora, isso pode ter acontecido quando? Isso pode ter acontecido quando Deus estava aí, antes, de repente, até mesmo dele ter criado a terra, tá? A Bíblia diz, Jesus fala, né, que ele via Satanás caindo do céu. Se Satanás estava lá no Jardim do Éden para tentar Adão e Eva, o que a gente subentende é que esse Satanás já, tanto Satanás quanto os seus anjos, já estavam nas regiões celestiais, banidos do céu, tá? Mas em nenhum momento existe referência a Satanás ter destruído toda a terra para Deus reconstruí-la, tá, gente? E muitas coisas a respeito de Satanás é invenção da nossa cabeça, é invenção das pessoas, é invenção de alguns teólogos aí que existiram e passaram a dizer, Satanás era um anjo de luz. Não existe referência a isso na Bíblia. Essas referências que falam que Satanás era um anjo de luz são referências... a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz, lá em Coríntios. Isso fala, que ele tem a capacidade de se transformar em um anjo de luz. Existem algumas passagens, Isaías e Ezequiel, que eu vou abrir aqui para vocês, que também as pessoas tendem a dizer que essas referências falam a respeito de Satanás, tá? Mas a Bíblia não fala claramente sobre isso. Nós podemos imaginar que, assim como o Satanás teve e tem, né, esse desejo, esse orgulho, essa coisa de querer ser superior, assim também ele trabalha na vida daqueles que dão vez a ele. Então, por exemplo, aqui no capítulo 14 de Isaías, vai falar aí a respeito de subir aos céus, aqui, ó. 14, versículo 12, tá? Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã,
filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derruba as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mais as profundezas do Sheol, você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo, mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada. Aqui, gente, está se referindo ao rei da Babilônia, tá? Ao rei da Babilônia. E aí as pessoas pegam essa passagem e transferem ela para Satanás. Então, para nós estudarmos a Bíblia, não dá para a gente sair pegando um capítulo e interpretando aquilo não, tá? Existe todo um trabalho de hermenêutica que nós temos que fazer o quê? O que nós fazemos no nosso estudo da língua portuguesa em relação à Bíblia? É nós pegarmos o texto e avaliarmos o texto dentro do contexto dele. Tá? Então, existem capítulos que você vai ler, que para você compreender, você precisa pegar o capítulo desde o início e ler. E muitas vezes você vai ter que pegar, além do capítulo, além do livro todo, pegar outros livros da Bíblia. A Bíblia, a gente só entende ela quando a gente trabalha ela no contexto todo dela, nos princípios da Bíblia. A Bíblia não fala a respeito de dinossauro. Ah, professora, então o dinossauro não existiu? Eu não sei se o dinossauro existiu ou não, mas a palavra de Deus não fala sobre o dinossauro. Pode ser que o dinossauro tenha existido? Sim, por que não? Né? Por que não? Agora, nós não podemos basear aquilo que a gente acredita, né? Se a gente acredita na palavra de Deus, a gente não pode ficar se baseando no que as outras pessoas dizem. A gente precisa ir para a Bíblia e estudar. Vão ter coisas que aconteceram, que existiram, que não estão na Bíblia? É lógico. A Bíblia não é um tratado científico, não é um tratado histórico, não é um tratado arqueológico, não é nada disso. A Bíblia é a palavra de Deus e ela tem como objetivo revelar Deus, o seu amor, o seu filho, a sua redenção a nós. Tá? Então, mas professor, e se alguma coisa que eu estudo vai contra os princípios bíblicos, aí você vai escolher. Você é um cristão? Você quer viver como um cristão? Então você vai basear a sua vida nos princípios bíblicos. Ah, mas eu estudei na escola que o homem veio do macaco. Sim, a gente estuda isso na escola, isso é o evolucionismo. Mas você acredita que nós viemos do nada ou que um Deus todo-poderoso te criou? Porque é isso que a palavra de Deus diz. Então, se você acredita no evolucionismo, você vai acreditar que você veio do nada e foi evoluindo de um negocinho até chegar a quem você é hoje, quem o ser humano é hoje. Agora, se você acredita na palavra de Deus, você vai acreditar que um Deus todo-poderoso te criou de uma maneira maravilhosa. Porque não tem explicação. A maneira como um bebê é criado dentro do ventre da mãe, quando se une ali o óvulo, né, com o gameta masculino e transforma-se ali num ser durante 9 meses, isso é incrível. E o nada não pode criar o nada. A própria física já diz isso. Então, gente, a palavra de Deus, ela não é científica, mas a ciência, ela se rende à palavra de Deus. Ainda que as pessoas não queiram. Elas, em vários momentos, elas acabam tendo que se render à palavra de Deus. Vão ter coisas sem explicação? Sim. Deus não fez a Bíblia com o objetivo de nos dar satisfação, mas ele fez a Bíblia com o objetivo de se revelar a nós. Professora, mas eu tenho muitas dúvidas, eu não sei se eu acredito ou não.
Faça prova de Deus. Ore, fale com Ele, peça a Ele para te responder. Busque um relacionamento com Deus. E Ele vai te responder. Agora, tem coisas que com a nossa mente finita nós vamos conseguir entender? Não vamos. Muitas coisas com a nossa mente humana nós não vamos conseguir entender. E aí, cabe o quê? Cabe a fé. Cabe acreditar ou não. E esse acreditar vai te levar a um aprofundamento de relacionamento com Deus, a ponto de você enxergar Deus na sua vida, no seu dia a dia, a ponto de você ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz que para nós nos achegarmos a Ele, nós precisamos ter fé. E a fé é algo irracional? Não, a fé não é algo irracional. Mas a fé, para que você acredite no que está escrito, você precisa ter fé que Deus existe.